Muito bom dia, agronegócio! Sexta-feira, hein, senhoras e senhores? 22 de abril de 2022, agora 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br. Neste pós-feriado, você descansou ontem. Nós também, com exceção de Letícia Guimarães, que esteve à frente deste plantão, mas estamos nós aqui novamente. Mateuzinho também estava de plantão ontem. Estamos nós aqui novamente juntos no nosso Bom Dia Agronegócio para falarmos dos preços, do clima lá nos Estados Unidos que está chamando a atenção, dos lockdowns na China. É um montão de informações para a gente ver, para a gente finalizar essa semana. Uma semana que vai terminar também para dar início a uma próxima muito, muito especial, quando a Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, que oferece este Bom Dia Agronegócio, completa no domingo 24 de abril, 90 anos. Dá para acreditar? A Cochupé é parceira do Notícias Agrícolas desde o dia 1 desse site, né? E a Cochupé e a história do Notícias Agrícolas, né? A história da Cochupé e a história do Notícias Agrícolas, em algum ponto elas se fundem e elas se confundem, né? Então, a equipe toda da Cochupé é sempre muito parceira da equipe toda do Notícias Agrícolas. A gente está produzindo um material muito especial para que vocês conheçam ainda mais da história da Cochupé, né? Desses últimos 90 anos, como foram, e quais são as metas que estão aí projetadas para esta, que é a maior cooperativa do mundo, e é um sistema cooperativista que é modelo para outras cooperativas, né? A gente está falando de uma história sem igual. E eu tenho muito orgulho de poder, como jornalista, ajudar a contar essa história, né? A Virgínia Alves, como eu falei, que é nossa especialista em café, e hoje virou uma referência para o jornalismo da cafeicultura aqui no Brasil. Ela, inclusive, está de viagem hoje para Guaxupé, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, para trazer um pouco mais dessa história que vocês vão conhecer, então, no domingo, dia 24 de abril, numa página especial totalmente dedicada a Cochupé. Mas como hoje é o último Bom Dia Agronegócio dessa semana, eu já aproveito, né, para dedicar todo o meu carinho e todo o carinho de toda a equipe do Notícias Agrícolas à cooperativa Cochupé, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, né? E, não diferente dos outros dias, eu já te adianto, terminou o Bom Dia Agro, direto para as redes sociais, seguir @cooperativa Cochupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo assim? Senhoras e senhores, vamos começar por aqui, e a gente segue. Primeiro que essa jornalista segue um pouco gripada, então peço perdão novamente pela tosse, né? Mas prefiro tossindo e estando com vocês do que não estando, tá certo? E mais uma vez vamos falar então sobre os nossos negócios, e vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos por aqui, tá certo? Hoje é um dia de baixa generalizada para as commodities, ponto e vírgula, porque a soja e o milho acabaram de virar. A soja passou a subir, tem 0,5% de alta agora, para o primeiro contrato valer $17,56 por bushel. Um pouquinho para trás estava 17,39, e agora a gente já vê o mercado então subir mais de 0,5% na manhã dessa sexta-feira. O milho tem ganho de 0,9%, para o primeiro contrato valer $8,05 por bushel. O trigo bem próximo da estabilidade, com uma alta de 0,01% para valer $10,67 por bushel no primeiro vencimento. Deixa eu só confirmar se estamos ao vivo também no Instagram. Estamos, time? Estamos, né? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo no Instagram. Então tá. E ainda na Bolsa de Chicago. O destaque hoje no complexo soja é o óleo. Nesse momento, o óleo sobe 3,3%, tá? Apesar da baixa do petróleo, já já a gente vai falar sobre ele, o óleo sobe quase 13,5% na manhã dessa sexta-feira na Bolsa de Chicago, e é um dos nossos destaques, tá? Temos 82 cents mais 26 por libra-peso, senhoras e senhores, neste momento, alta fortíssima para o óleo de soja, enquanto o farelo de soja recua 1% na manhã de hoje para $459 mais 40 cents por tonelada curta, tá? Vamos agora para a Bolsa de Nova York. O café opera em queda, tem 0,4% de baixa para valer
$2,27 mais 8 por libra peso. O açúcar cai mais de 1%, acompanha o petróleo e tem 19 cents mais 66 por libra. O algodão também caindo um pouquinho, 1,02%, $1,36 mais 48 por libra peso. E agora sim o petróleo, 1,3% de baixa no WTI, que vale $102,41. E no Brent, vamos dar uma olhadinha aqui na baixa do Brent. No Brent, a baixa é de 1,1%, com o barril sendo cotado a $107,13, ok? Ótimo. Gás natural, 0,5% de queda. Ouro, 0,7% de baixa. Prata cedendo 1,13% agora. E o cobre cai 0,8%, tá? Uma outra informação importante dessa manhã de sexta-feira, minério de ferro lá na China. Minério de ferro na Bolsa de Dalian tem primeira queda semanal em 2 meses por problema de demanda, tá? Os lockdowns, as restrições das fábricas, as paralisações, os problemas logísticos, tudo isso impacta a demanda e vai pesar então sobre o minério de ferro, que tem a primeira queda semanal em 2 meses, tá? A gente vem falando bastante sobre isso e é hora da gente olhar, portanto, para esse fator também. Ainda na Bolsa de Dalian, vamos dar uma olhadinha no levantamento da Agriinvest Commodities. Dia de baixa para o farelo, tá? Óleo de soja subindo, milho recuando, suíno vivo caindo 0,7%. Olha só uma informação importante da Agriinvest sobre o yuan, a moeda chinesa. O yuan continua sob pressão. A desvalorização da moeda para as empresas importadoras de matérias é mais um problema que se soma à incapacidade de repasse de custos no mercado interno. E para a soja isso não é diferente, segundo nos informa Eduardo Vanin, tá? Historicamente, a relação inversa entre dólar e commodities, eu falo sempre sobre isso por aqui, né? É muito forte. Exemplo disso é o balanço de empresas de alimentos na China no primeiro trimestre. Empresas produtoras de alimentos preparados estão reportando perdas pela primeira vez em décadas, tá? Em décadas. Uma grande produtora de shoyu e temperos reportou queda de faturamento de quase 30%. As pessoas estão comendo menos fora de casa e estão também viajando menos. Isso leva a uma queda no tamanho das refeições e no desperdício de alimentos. Isso é uma coisa boa, né? Mas a demanda, de uma certa forma, vai sentir. Um estudo na China de 2018 mostra que o turista gasta 1,3 vezes a mais com comida em relação ao seu normal e desperdiça 1,7 vezes por cento mais, tá? Outra empresa listada, a Andy Foods, caiu mais de 90% em 9 pregões, tá? E ainda segundo o Eduardo Vanin, o macro cenário, a macroeconomia, ela vai influenciar cada vez mais no mercado de commodities, nos preços das commodities agrícolas de uma forma geral, principalmente dos grãos. Eu falei muito sobre isso aqui na última quarta-feira no nosso Bom Dia Agro, antes desse, né? O principal indicador é a taxa de juros real, a criptonita dos ativos de risco. Se a taxa de juros americana, descontada a expectativa de inflação, começar a subir muito rápido, os ativos de risco desmoronam. Quais são os ativos de risco? As commodities, né? Que são mais sensíveis. O dinheiro vai migrar para outros cantos, né? A ideia é muito simples. Risco-retorno. Para as commodities, o que interessa é que o dólar pode ganhar força. É exatamente isso que está acontecendo. Então, veja, o diferencial de juros entre papéis soberanos chineses e americanos inverteu, só que a favor dos Estados Unidos. Há um ano, a taxa de um papel chinês de 2 anos pagava mais de 2,5 pontos percentuais acima em relação a um papel com a mesma idade do Tesouro americano. Ontem, essa taxa encerrou o dia perto de meio ponto percentual negativo, menos meio, a favor dos Estados Unidos. Ambas as economias estão em estágios completamente opostos e isso tudo vai manter a volatilidade muito intensa, né, a incerteza sobre os mercados muito presente, muito forte, e isso se cruzando com fundamentos que também alimentam a volatilidade no mercado de commodities. Para os grãos, principalmente, né, isso vai se intensificar. E quais são esses fundamentos dos grãos? A gente já pode, inclusive, puxar esse fator, né, puxar essa movimentação para a gente começar a entender.
Enquanto a gente está olhando para a macroeconomia, esses estágios diferentes das maiores duas economias do mundo, China e Estados Unidos, a gente também tem que entender, né, que há fundamentos específicos do mercado de grãos que neste momento também trazem essa intensidade, essa insuficiência de estabilidade para os grãos. Principalmente o clima nos Estados Unidos neste momento. Há pontos dos Estados Unidos que trazem problemas e preocupações com o clima. Na verdade, as principais regiões produtoras têm alguma ressalva, né? Tem algum ponto de atenção. E isso é bastante preocupante, tá? Inclusive, nós já recebemos aqui o movimento aqui, o comentário, o movimento não, o comentário do seu Ginaldo Souza, que é diretor-geral do Grupo Laboro e profundo conhecedor do Corn Belt, que é o cinturão de produção de grãos lá nos Estados Unidos, e é para onde todos os olhos estão voltados nesse momento. Vou voltar a reforçar para vocês. Há uma expectativa enorme e crescente sobre a produção de grãos norte-americana nesse momento, em função da necessidade que há do mundo de garantir a sua segurança alimentar, de conter o processo inflacionário e de começar a restabelecer as suas relações de oferta e demanda. Isso é primordial agora, tá? Olha só o que diz o seu Ginaldo. O mercado de Chicago está monitorando de perto o tempo no Corn Belt neste momento e fica novamente de orelhas em pé com as atualizações dos lockdowns na China, que por sua vez dobraram sua ofensiva contra o vírus, lançando outra rodada de testagem em massa em toda a cidade, alertando os moradores de que o lockdown de 3 semanas só será suspenso em fases quando a transmissão for eliminada. Então, isso já é um ponto importante. O clima no Corn Belt é outro ponto importante, tá? Olha só o que o seu Ginaldo fala sobre o clima por lá no cinturão americano de milho, soja e grãos, de uma forma geral. O modelo GFS dessa manhã não indica chuvas para a região central, sudeste e delta dos Estados Unidos. São esperadas pequenas chuvas leves de pouco volume para as planícies do sudeste, leste e centro-oeste dos Estados Unidos, que oscilam de 50 a 70 milímetros, tá? Na região norte, temos previsão de alcançar até 90 milímetros. Para a região sul, as chuvas só acontecem na face leste de Oklahoma e do Texas, que podem chegar à casa dos 60 milímetros. Até aí, não são grandes volumes, nem volumes substanciais que vão mudar o cenário que nós estamos vendo até esse momento, tá? Então, esse já é um dos fatores de movimento de alta e recomposição para os preços da soja, que nesse momento sobem de 7,5 a 9,5 pontos. E as altas mais fortes estão nos contratos mais alongados, tanto que o setembro já está valendo 15,89 e o agosto 16 dólares e 73 centos por bushel. No milho, as altas variam de 3,25 pontos a 6 pontos, com o maio valendo 8,5, o julho 8 dólares e 1, o setembro 7 dólares e 60, o dezembro 7 dólares e 42 centos por bushel. No trigo, o mercado está realizando um pouquinho de lucros, mas já bem próximo da estabilidade. Também pode ser que teste alguma pequena alta nesta manhã, no pregão dessa sexta-feira, melhor dizendo. O julho tem 10,75, o setembro 10,73, o dezembro 10,70, o março 10 dólares e 66. Além da preocupação com a safra de primavera de trigo nos Estados Unidos, o mercado também se preocupa com a safra de inverno, que não se conclui bem, tem pouco mais, ou tem 30% de lavouras em boas ou excelentes condições tão somente. A oferta de trigo é bastante limitada, tem toda a questão Rússia e Ucrânia ainda acontecendo, e isso também é fator de suporte para os preços do trigo. Ou seja, em resumo, o que nós temos? Intensa volatilidade, né? Como eu venho falando já há tempos aqui, e dificuldade da gente entender para onde vai esse mercado. Olho vivo no clima norte-americano, olho vivo na pouca oferta que temos na América do Sul e no comportamento da demanda. Ontem, as vendas semanais para exportação, que foram reportadas pelo USDA, vieram bastante fortes,
né? Nós tivemos ali números que ajudaram, inclusive, a promover um fechamento positivo para os grãos. Também vejam o que diz a Agriinvest Commodities. A China comprou soja e milho dos Estados Unidos na semana do dia 8 ao 14 desse mês, que foram os dados de vendas semanais para exportação reportados ontem pelo USDA no seu relatório semanal. Mais de 1 milhão de toneladas de milho e mais de 1,1 milhão de toneladas de soja. A China tem em seu nome 13 milhões e meio de toneladas de milho americano para a temporada 21-22 e quase 1 milhão de toneladas já para a safra 22-23. Na soja, a China tem em seu nome 29,7 milhões de toneladas para 21-22 e 6 milhões e meio para a safra nova. Traders comentam que pode sair mais milho na próxima segunda-feira. No caso da soja, os negócios reportados essa semana para embarque junho, julho e agosto, além de dezembro, janeiro e fevereiro, também estão sendo comentados, tá? Olha só também outra informação importante que é algo que vocês sempre me perguntam. A China ainda precisa comprar 22 milhões de toneladas entre junho e setembro. E esse número pode ser um pouco menor em caso de queda no esmagamento, o que, segundo os analistas, principalmente o Eduardo Vanin, que vem já trazendo esse alerta há tempos, é bastante provável, tá? É muito salutar a essa possibilidade, tá? E, inclusive, nos últimos relatórios do USDA, eles já vêm sinalizando um recuo no esmagamento e um recuo nas importações de soja pela China. Então, tudo isso está na conta, está na linha e ajudam, inclusive, a manter essa volatilidade bastante intensa, tá? Olha só, junho e julho, Brasil está melhor e agosto e setembro, os Estados Unidos e a Argentina estão melhores. O que o Vanin quer dizer com isso? Mais competitivos esses países em relação ao Brasil, tá? Então, junho e julho devemos ter melhor competitividade. Outro ponto de atenção para a gente fechar esse comentário é a gente olhar essa condição de o programa de exportação de soja terminar um pouquinho antes esse ano, né? Por termos menos volume de soja para importar e um volume que vai ser disputado, já está sendo disputado desde o primeiro trimestre desse ano com a demanda interna e o programa de exportação de milho começando um pouco mais cedo. Os números das exportações brasileiras de milho mostram que a gente vem ganhando volume e com a chegada da segunda safra isso pode se intensificar. E aí o produtor vai ter que tomar uma decisão importante, vai vender milho ou vai vender soja para abrir espaço para a safrinha? Para os dois não vai ter espaço, vai estar num dilema. Para alguns analistas, a gente vai vender milho ali na boca da colheita, porque o produtor acompanha e acredita mais na liquidez da soja. Então, é um movimento interessante. E esse movimento, já adianta, hein, vai pesar diretamente na formação dos preços aqui no Brasil, mas principalmente dos prêmios. E aí sim refletir nos preços pagos ao produtor, tá? O pessoal do Direto na Fazenda. Oi, Carlinha. Oi, pessoal. O Gleu de São Marcos. É isso? Bom dia. Como faz essa conta de valores por bushel? Marcos, é o seguinte. Um bushel de soja são 27,5 kg, tá? Como é que a gente faz essa conta? Você tem duas formas de fazer isso. É aproximadamente meia saca, então perceba que um bushel de soja está valendo 17 dólares e 54 cents no spot. Então, são 17,54 vezes 2, vai dar 35 dólares e 8 cents. Você vai multiplicar. Isso é uma conta muito grosseira, tá? Você vai multiplicar pelo dólar, que é 4,62 a última cotação, são R$162. Mais o prêmio, você vai ter esses valores que a gente está vendo ainda acima de 180 para saca, por exemplo, tá? Uma outra forma, para não fazer essa conta de padeiro, né? Conta no papel de pão ali rapidinho. De padeiro por quê? O meu pai era dono de padaria e era assim que ele fazia as suas contas, né? Muito rapidamente ali de forma prática, só para ter um entendimento e uma referência. Mas qual a melhor forma de você fazer isso? Na nossa página inicial, Marcos, a gente tem ali as cotações da soja, né? Naquela tabelinha ali no meio do primeiro bloco, bem abaixo da abertura do mercado, da nossa manchete principal. São ali, ó, Chicago CME. E na sequência, você vai ver todos os vencimentos ali e tem um botão amarelo escrito calcule o seu preço.
Ali, meu amigo, é para facilitar a tua vida. Você vai colocar ali o prêmio que estão te ofertando, o dólar com o qual você está trabalhando e o vencimento de Chicago que está fazendo mais sentido ali para ti. Ah, eu quero vender soja para agosto. Usa o vencimento agosto, que são 16 dólares e 73. Bota o teu prêmio, bota o teu dólar, as tuas despesas e aí você vai ter o preço. E você vai ter o preço em reais por saca, dólares por saca, dólares por tonelada, reais por tonelada, tá? Vou fazer um exemplo aqui para você ver, tá? Vou usar o contrato julho, que tá 17 dólares e 27. Vou pegar o prêmio para julho, que tá 1 dólar e 90 acima de Chicago. Então a gente está falando de uma soja em dólares por bushel de, vou fazer aqui, 17,27 mais 17,27 mais 1,90. 19 dólares e 17 centos por bushel, tá? Utilizando a cotação do dólar deste momento, R$ 4,71, aliás, o dólar está subindo 2%, tá? A gente tem, sem contabilizar as despesas, R$ 199,09 por saca. Já começo a responder a Bruna, que disse o seguinte: Carlinha, a soja volta logo para os R$ 200 por saca? Olha, ela pode voltar, ela vai testar esse patamar, mas o mercado tá volátil, tá? Então tenha bastante atenção, viu, Bruna? Bom dia, minha amiga, que você tá sempre com a gente, né? A Nonata nos mandando bom dia também. O André, bom dia, Carlinha. Acha que o milho vai ter tendência de baixa tendo visto o início da safrinha no Brasil? Vamos falar já sobre isso, tá? Concluindo o comentário da soja e terminando de ajudar aqui o Marcos. Fez esse cálculo, coloca ali as suas despesas, você vai ver quanto esse preço vai liquidar para ti aí no interior, tá? Aí é fazer essa conta e ver se vale a pena participar do mercado. Como é que você toma essa decisão? Tendo do teu lado um belo profissional de confiança, da sua confiança, que vai te ajudar a entender qual a melhor ferramenta de comercialização para tua gestão. Vou voltar a dizer, vou começar a usar essa hashtag, vou até colocar ela aqui, ó, para vocês no comercialização consciente, senhoras e senhores. Tá certo? Comercialização consciente. O que é isso? É fazer de forma tal que você vá se proteger das baixas e poder participar das altas caso elas aconteçam. Tem trava para o dólar, tem trava para o prêmio, tem trava para Chicago. Não dá para você passar por isso descoberto. Nem precisa passar, porque hoje tem ferramenta para isso, tá? Então é assim, Marcos, que a gente faz essa conta. Tem uma calculadora disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, ok? Bom, vamos seguir aqui com os nossos comentários. O Mário nos mandando bom dia de Itajá, no Goiás. Bruna, acho que te respondi, né, minha amiga? Temos essa possibilidade dos R$ 200. O Vlamir Brandalize, para quem ainda não viu essa foto no Jornalista da Soja ou não viu essa entrevista no Notícias Agrícolas, é simples, hein? Simples. Menu, vídeos, soja. Vlamir Brandalize esteve aqui nos nossos estúdios na última quarta-feira, tá? E falou o seguinte: estamos perto de voltar para os 200, mas atenção à volatilidade, a volatilidade do câmbio que está intensa e tudo mais. Como eu falei, o dólar hoje está subindo 2%. É um dia de um pouco mais de aversão ao risco no mercado, pelo que eu estou podendo entender aqui. Então, atenção, ok? Quer participar disso? Vá buscar as ferramentas de comercialização mais alinhadas para você, ok? Legal. O André me pergunta, então, dessa possibilidade de tendência de baixa, tendo em vista o início da safrinha. André, também na quarta-feira, entrevistamos o Roberto Carlos Rafael, que é analista da Germinar Corretora, para falar sobre o mercado de milho. E ele trouxe exatamente esta análise. Expectativa de super safrinha de milho deve causar recuo das cotações no mercado interno, tá? Germinar Corretora espera a produção de 85 a 94 milhões de toneladas nessa segunda safra e aconselha ao produtor a já começar a fazer preços médios. O que eu acabei de falar para a soja vale para o milho. A volatilidade continua, a safrinha está para chegar, os compradores estão mais retraídos, então vai olhar para os preços porque eles estão subindo, tá? Eles estão subindo, não. Eles estão em patamares ainda elevados. Aliás, hoje, já vamos dar uma olhadinha na B3, porque se eles estiverem acompanhando o dólar, estão subindo efetivamente. Chicago também pode cair com melhora do clima para o plantio nos Estados Unidos, vamos ver. Já no Brasil, o Brasil pode receber a demanda extra de exportação
vinda do espaço deixado pela Ucrânia, tá? Não se esqueçam, aquilo que não está escoando de milho da Ucrânia vai ser procurado no Brasil e nos Estados Unidos, tá? A China vai comprar dos Estados Unidos, o leste europeu, a África, outros países importadores vão buscar no Brasil, tá? Não se esqueçam, quem é o maior exportador de milho do mundo? Os Estados Unidos. Na sequência, Brasil e Ucrânia disputavam ali o segundo lugar. Claro que o Brasil agora tá ali, né, forte, deixou a Ucrânia um pouquinho para trás, porque a Ucrânia não consegue escoar tudo que poderia. Tá escoando algumas coisas pela Romênia, tá escoando algumas coisas de trem, mas o volume é bem menor do que em condições normais, naturalmente. Eles estão vivendo um cenário de guerra, né, um conflito armadíssimo, né, até os dentes. Então, não dá para ter a mesma pujança, a mesma produtividade, né? Porque os portos estão fechados na Ucrânia, os 18 portos. A Ucrânia está localizada num ponto completamente estratégico para a logística marítima global. A gente está falando de portos do Mar Negro, portos do Mar de Azov, e esta zona é uma zona de conflito, tá? Muitos navios já foram atingidos. Então, quer dizer, a produtividade logística da Ucrânia está completamente comprometida. E isso vai trazer essa demanda para o Brasil, que está começando a receber a sua segunda safra. Então, sim, André, podem os preços sentirem essa pressão da chegada da oferta da segunda safra, tá? Mas também os compradores estão um pouco mais contidos agora. Pode ser que eles venham também a buscar mais milho e tal. Então, a gente imagina, e outros analistas, né, acreditam que as cotações podem sentir um recuo, é verdade, mas elas não tendem a despencar e chegar num patamar que não vai remunerar adequadamente o produtor, embora os custos para a próxima safra sejam elevadíssimos e as relações de troca, por exemplo, ureia, milho, safrinha 23, estejam lá no alto, fora do intervalo histórico, tá? Inclusive, essa foi uma entrevista excelente do Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, tá? B3 retorna do feriado com o milho levemente recuado nesta sexta-feira. Chicago deixa quedas para trás e volta a subir. Guilherme Dorigatti já te traz a abertura de mercado do milho, portanto. Agora são 9 horas e 23 minutos e eu imagino que os preços do milho ainda podem dar uma olhadinha para o dólar, tá? Nesse momento nós temos o maio com R$ 91,70 por saca da B3, caindo 0,4%. O julho, R$ 92,70, uma queda de 0,3%. Setembro, R$ 93,61, 0,1% de baixa. E o novembro, estável nos R$ 95,30, tá? André, espero ter te respondido. Ficou alguma dúvida? Manda para mim aqui nos comentários, tá? Por favor. A Nonata nos mandando bom dia, Nonata. Dona Eliana, bom dia, Agro e Carla Mendes, bom dia, Agro, Carla Mendes e todo mundo que tá acompanhando lá em casa hoje, né? A casa da Dona Eliana tá, cheia de visitas. Então, um beijo para todos que estão aí nos acompanhando, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei de responder aqui alguém. Armazenamento e rede nunca fizeram tanta diferença, o pessoal do Direto na Fazenda. Total e completamente, né? Quem tá investindo em armazenagem, tem a sua armazenagem própria, já tá saindo na frente. Pensa nisso, tá? O RED tem que ser mais um insumo. Preciso comprar semente, preciso comprar glifosato, preciso comprar KCL, preciso comprar MAP, DAP, isso, aquilo, e preciso pensar no meu RED. Vou separar uma parte da minha receita, do meu fluxo de caixa para destinar para fazer uma comercialização massa e sair na frente, tá? Pelo amor de Deus, passamos dessa hora já. Então seguimos por aqui. Imagina, Marcos, a gente que agradece pela tua pergunta, tá? Dessa forma a gente consegue ajudar mais produtores, né? Pessoal da RN Corretora de Cereais nos mandando bom dia, muito bom dia para vocês, obrigada pela gentileza. E vamos dar uma olhadinha no YouTube, já tem gente com a gente lá? Vamos ver. Vamos abrir aqui o Bom Dia Agronegócio, também saber se tem perguntas ali para nós, né? Vamos lá. A Neide Rosa, sempre conosco, né, Neide? Bom dia, obrigada, viu, pela audiência. Oi, Carla, bom dia. Sou o Sidney, do interior de Reserva, Paraná. Gostei, tenham um bom final de semana a todos por aí. Obrigada, Sidney. Bom final de semana para o senhor também, viu?
Luan Santos, bom dia, Carla. O perdão concedido pelo presidente ao Daniel pode influenciar no câmbio? Não imagino que tenha tanto peso para influenciar no câmbio, tá? Outras decisões, Luan, muito mais ligadas ali às políticas de gestão, às políticas públicas, às próprias políticas monetárias e econômicas, né? Como é que o presidente vai ali se alinhar com o Ministério da Economia, tem muito mais peso do que essa. Claro que essa notícia é manchete, é destaque, tem uma repercussão enorme, tem a repercussão da oposição, né, que vai pesar na do presidente Bolsonaro, embora seja constitucional o que ele fez. Então, não imagino que seja isso a trazer muito peso. Aliás, a gente tem aqui essa matéria já da agência de notícias Reuters falando sobre essa disparada do dólar, tá? E como eu já havia adiantado, trata-se realmente de um dia a dia um pouco mais de aversão ao risco. Olha só, dólar dispara acima de 4,70 com temores globais sobre aperto monetário e política local, tá? Então, o dólar avançava cerca de 2% e era negociado acima de 4,70, impulsionado globalmente por apostas em maior agressividade do Banco Central norte-americano em seu aperto monetário, enquanto o noticiário político local elevava a cautela de investidores. O Banco Central fará neste pregão um leilão de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento em 1º de julho, tá? Então, é um acumulado de coisas, viu? É um acumulado de coisas. Obrigada pela sua pergunta, viu, Luan? Muito, muito pertinente também. O Tiago de Freitas, bom dia, Carla. Passos, Minas Gerais, bom dia, Tiago. O Edson Zap, bom dia. Hoje não tem jeito, o dólar vai subir em função da projeção de aumento de juros de 0,25 para 0,75 nos Estados Unidos, né, Edson? Então, obrigada pelo seu comentário, viu? Dólar já subindo quase 2% nesse momento. Carlos Alberto Tavares, esse Brasil com moeda insignificante. Aqui nós tínhamos que ser dólar também. Com o real, o Brasil só tem a perder. Médio, né, Carlos? Médio. Enquanto a gente tem o dólar se desvalorizando frente ao real, embora a gente tenha uma redução da nossa competitividade das exportações, por exemplo, para quem exporta commodities, matérias-primas de uma forma geral, a gente tem, e produtos de valor agregado também não, né? Todas as nossas exportações, a gente precisa lembrar que a gente importa alguns insumos, principalmente olhando para o agronegócio. Então a gente tem uma compensação com custos que tendem a pelo menos se arrefecer um tiquinho, né? Não vai ser uma despencada dos custos, mas a gente tem que entender que essa situação cambial, né, também nos traz algumas vantagens, até pelo fato de que quando o dólar está lá em cima, somos mais competitivos e somos ali líderes nas exportações, como a gente se consolidou, por exemplo, na exportação do complexo soja, né? A soja em grão, principalmente, é a principal pauta, principal item da pauta exportadora do Brasil, né? Sem falar açúcar, suco de laranja, algodão, o próprio milho, as carnes. Então, assim, temos prós e contras, né? Ônus e bônus, como em qualquer situação, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Na minha modesta opinião, pelo amor de Deus. Rafael Vieira, bom dia, Carla e equipe. Parabéns pelo programa de Pamerino, Goiás. Obrigada, Rafael. Rafael Smokovics. Carla, bom dia. Gostaria de saber como funcionam essas travas que você falou do dólar e Chicago para venda de soja. Rafael, obrigada pela tua pergunta. É o seguinte, todas as operações de hedge, todas as operações de comercialização, elas te permitem essa personalização, para falar de uma forma simplista e de forma que você possa absorver, até porque quem vai te explicar isso com muito mais competência do que eu são as empresas que você vai ali, os profissionais que você vai contratar para estarem ao seu lado para fazer essas travas, tá? Você vai ali investir um dinheiro que é irrisório perto do valor que você pode garantir ali da sua renda para fazer o seguinte, quero garantir esse prêmio. Você vai fazer uma operação para travar aquele prêmio na tua comercialização. Quero garantir esse dólar, porque a gente está falando do dólar spot a 4,71 agora, mas o dólar futuro tem outro valor. Então, você olhar para o dólar futuro é como você travar um bushel de soja na Bolsa de Chicago. Você vai fazer uma operação para travar o dólar, para travar o prêmio, tá? E é isso que vai construir o seu preço, né? Esse tripé de formação dos preços da soja, do milho, né? Perdão.
a esse tripé de formação dos preços. Chicago, câmbio e dólar. E você pode, como você trava a Bolsa de Chicago, você pode travar prêmio e câmbio, tá? O que você precisa fazer, Rafael? Entrar em contato com uma consultoria, com uma corretora, né? Já falei, vai lá, menu vídeos soja. Todos aqueles profissionais são analistas de mercado. Eu tô falando da Agriinvest Commodities, da Pátria Agronegócios, da Brandalize Consulting, do Grupo Laboro, da Debaco Corretora de Mercadorias, eu tô falando da Como Consultoria e Inteligência em Agronegócio, eu tô falando de todos esses profissionais que falam diariamente conosco aqui no Notícias Agrícolas. Então você pode garantir aquele dólar, garantir aquele prêmio, garantir aquele preço em Chicago e correr pro abraço, tá certo? O que é preciso você ter em mente? Seus custos de produção, casamento de moedas, ou seja, faça seus custos em dólar, venda sua produção em dólar, faça seus custos em reais, venda sua produção em reais. Isso é determinante para o sucesso da tua gestão, tá? Isso sou eu aqui falando para você buscar um profissional que vai te explicar isso de forma mais detalhada, que vai te dar todos os custos para fazer isso e, claro, as benesses que você tem de ter uma comercialização planejada, tá? Como eu falei, o investimento na comercialização precisa estar embutido ali nos seus custos de produção, tá? Pelo amor de Deus, é isso. Carlos Alberto Tavares. Com esse dólar, os fertilizantes só disparam. O valor e o custo da próxima safra é alto. O senhor tem toda a razão. Os preços dos fertilizantes estão em patamares historicamente altos, né? E essa recente queda do dólar que nós tivemos, e temos tido ainda, né? A volatilidade está muito intensa, ela vai ser insuficiente para ajudar a compensar essas altas dos fertilizantes, né? Então, o dólar não caiu o suficiente para promover uma baixa muito forte dos preços dos fertilizantes, porque internacionalmente falando, os preços estão altos e o cenário de fundamentos, que assim como para os grãos, para o café, para o trigo, acontece, né? Os fertilizantes também têm esse cenário de fundamentos. E os fundamentos são muito altistas para os preços dos fertilizantes até este momento. Sugiro que vocês recuperem a entrevista do Jefferson, tá? Na última quarta-feira. Menu, vídeos, agronegócio, tá? Tô deixando para vocês aqui no YouTube também. Aliás, sigam esse perfil, @jornalista da soja. Vou colocar lá a entrevista do Jefferson para vocês, tá? Jefferson Souza. Volto a dizer, sempre. Por que eu sempre falo do Jefferson? Porque ele faz um amarrado de informações que vai te ajudar a se orientar, tá? Então, é por isso que sempre eu trago. Carlinha, olha, ouça, entenda as relações de troca, bota isso no teu custo e aí é sucesso, tá? Sucesso. Juliano Franco de Moraes, bom dia, Carla, e toda a equipe estão de parabéns, obrigada. O João Batista dos Santos, bom dia, Carla e equipe, bom dia, João. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se eu respondi todo mundo aqui no Instagram também, acho que respondi, né? O pessoal do Agrofotos Maracaju sempre conosco, do Mato Grosso do Sul, bom dia, Carla, bom dia. Obrigada, Carla, pelo feedback. Imagina, Marcos, sempre à disposição, meu amigo, precisando... Estamos aqui. Pessoal, volto a dizer, tá? Antes da gente seguir aqui com o nosso Bom Dia Agro. O canal Jornalista da Soja, ele tá aberto para vocês fazerem suas perguntas. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre cursos, né? Carla, você sempre fala para a gente buscar capacitação, para a gente buscar educação financeira. Mandem as suas perguntas por lá. O direct ali do Instagram do @jornalista da soja tá aberto para vocês mandarem suas dúvidas. Carla, me manda o link da entrevista do Marcos Araújo, me manda o link da entrevista do Vlamir Brandalize. Precisando, manda ali, segue esse perfil @jornalista da soja e a gente vai conversando por ali também depois do Bom Dia Agro, ok? E aí a gente vai se falando por lá. Bom, falamos bastante então sobre grãos, sobre fertilizantes, sobre macroeconomia, sobre o dólar. Vamos dar uma olhadinha no preço do café, no preço do açúcar, nossas soft commodities, né? Que são também completamente importantes para a gente entender aí o andamento dos mercados. Café abre o último pregão da semana, devolvendo parte dos ganhos acumulados nos últimos dias.
lá na Bolsa de Nova York, tá? Para o café Conilon, Londres acompanha e tendência de dia tranquilo no Brasil após feriado. O Brasil tá de feriado ainda em algumas regiões, né? Então os negócios estão bem mais tímidos, bem mais enfraquecidos, e a gente tem essa possibilidade aí de concluir a semana realmente com certa estabilidade para o mercado cafeeiro, tá? Então, ó, segundo a análise do site internacional Barchat, as condições do tempo no Brasil voltam a influenciar os preços. O setor cafeiro também segue acompanhando o conflito Rússia e Ucrânia, que continua no radar por trazer preocupações em torno da demanda. Dois importantes consumidores globais de café, russos e ucranianos, tá? Os dois países juntos consomem cerca de 6 milhões de sacas de café por ano, tá? Então é por isso que tá tão enraizado neste mercado essa preocupação com a demanda russa e ucraniana, tá? Então, nesse momento, vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York. Como é que estão as cotações agora? Maio, 2 dólares e 26 redondinhos por libra-peso, uma perda de 2,2%, tá? É o contrato, hoje é o último dia dos vencimentos das opções de maio para Chicago, a gente deve ter uma situação semelhante também para Nova York, tá? Julho, 2 dólares e 27 mais 25, caindo 0,4%. Para o setembro, 2 dólares e 27 mais 20, caindo 0,4%. Dezembro, 2 dólares e 26 mais 45 por libra-peso, perda de 0,5% na manhã desta sexta-feira, tá? Açúcar, Jonathan Simeão também já abriu o mercado para você. Açúcar opera em baixa nesta manhã de sexta-feira com pressão do petróleo. O mercado também repercute a safra indiana. A safra nova está começando a chegar. A safra no Brasil está um pouquinho atrasada, né? O Jonathan já trouxe essa notícia, inclusive, e o mercado está repercutindo isso também, tá? Olha só, as usinas indianas assinaram contratos para exportar até 8 milhões de toneladas de açúcar na safra 21-22, sem subsídios do governo, de acordo com informações da Associação Indiana de Usinas de Cana-de-Açúcar. Tá? Por outro lado, a nova temporada do Centro-Sul do Brasil está aquém das expectativas nesse início de temporada, e isso vai trazendo certo equilíbrio aos preços. Chega mais oferta de açúcar indiano. Do Brasil, temos algumas ressalvas e algumas preocupações por conta disso. Fora essa pressão do petróleo, já que o petróleo sai de mais de 1% na manhã dessa sexta-feira, vai pesar sobre o mercado do açúcar invariavelmente. Ok? Estamos acompanhando, estamos de olho, certo? Vamos dar uma olhadinha nas cotações nesse momento. Maio, 19 centos mais 64 por libra. O julho, 19 centos mais 58 por libra peso. O outubro, 19 centos mais 70. E o março, 19 centos mais 98. Todos os principais contratos perdendo aí mais de 1% na Bolsa de Nova York, tá? Na manhã de hoje. Senhoras e senhores, 9 horas 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos trazer aqui algumas informações importantes da manhã de hoje, além dessas que já comentamos. Então, ó, Copom estará pronto para ajustar aperto monetário caso o choque inflacionário exija, diz Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Aliás, a partir da semana que vem já devemos voltar a ter o Boletim Focus, tá? Depois de 15 dias sem essas referências, que são importantíssimas para o mercado financeiro brasileiro e global, naturalmente, dada a importância do Brasil, né? A gente tem essa volta, essa retomada do Boletim Focus, provavelmente a partir da semana que vem, tá? China é capaz de se adaptar a mudanças de política monetária do Federal Reserve, diz órgão regulador cambial. Rússia intensifica a ofensiva e recolhe corpos em Mariupol. E, ainda sobre a Rússia, já falou que é o controle total de Donbass. Vou buscar aqui essa notícia para vocês, tá? Rússia diz que planeja tomar controle total de Donbass e do sul da Ucrânia. Quando o Vladimir Brandalize esteve aqui na quarta-feira, a gente teve a oportunidade de conversar bastante com ele. A família toda da esposa do Vladimir é ucraniana. E ele nos explicou muito, abriu o mapa para a gente entender em detalhes o que está acontecendo, como o povo russo vê tudo isso. E essa parte considerada separatista, né, do sudeste ali da Ucrânia, tem essa visão de fato
querer, né, voltar à Rússia. Ali o povo, né, é considerado russo, eles se consideram assim, enfim, o Vladimir explicou em detalhes. Então é muito legal a gente poder ir a fundo na história para entender como é que as coisas se dão. Não estou, pelo amor de Deus, né? Não estou aqui falando, não, vamos continuar a guerra até que a Ucrânia dê esse pedaço para a Rússia. Não é isso. Mas eu digo, é bom a gente sempre, né, que a gente conversa com quem é mais experiente do que nós podemos aprender mais, né? Então foi muito enriquecedora a visita do Vladimir aqui no Notícias, porque falamos muito sobre todas as coisas e falamos muito sobre essa questão da guerra na Ucrânia. E o Vladimir nos pontuava situações importantíssimas. As terras mais férteis do mundo estão na Ucrânia, né? O Vladimir esteve lá, conheceu, como eu falei, a esposa do Vladimir tem a família toda lá na Ucrânia, ela é brasileira, mas a família toda da esposa do Vladimir, da senhora Brandalize, é ucraniana. O Vladimir esteve lá, falou que é uma coisa assim absurda, o potencial que tem a Ucrânia, né? A gente está falando das terras mais férteis e produtivas sem investimento, né? Naturalmente são terras muito ricas, um solo muito fértil. Ele dizia, no frio, eles botam fogo em pedaços de terra, tamanho índice de matéria orgânica, né, para se aquecer, enfim. Então, não desviem os olhos da Ucrânia, tá? Precisamos olhar para a Ucrânia, precisamos olhar para esse conflito, e é por isso que o agronegócio, né, o agribusiness e a segurança alimentar também estão no centro dessas discussões quando a gente olha para o conflito Rússia e Ucrânia, tá? Tamanha a importância e o potencial que tem a Ucrânia, tá? Enfim, seguimos por aqui, ok? Vamos aqui nas nossas notícias, mais uma vez. Plantio de grãos de primavera da Ucrânia está 20,7% concluído, diz governo. Então, 20% da área já foi semeada, quase 21%. Lembrando que a área deve ser de 50% a 60% menor do que na safra anterior. E lembrando também que lá na China tem gente que não está conseguindo plantar, por quê? Porque tem lockdown. Não é para sair para plantar, é para ficar dentro de casa, tá? Então, Indonésia vai proibir exportações de óleo de palma a partir de 28 de abril. Estamos entendendo agora porque que o óleo de soja está subindo 13,5% na Bolsa de Chicago, né? Agora sim. Agora faz mais sentido ainda para mim, né? Então, isso é muito sério. A Indonésia é importantíssimo player de mercado de óleo de palma. Óleo de palma é o óleo mais consumido no mundo. Então, faz muito sentido para mim essa puxada expressiva do óleo de soja, tá? Banco Central da China promete sustentar a economia em meio a surtos de Covid-19. Faz sentido. Exportadores de carne do Brasil enfrentam dificuldades no envio de produtos via Xangai. A área de trigo 22-23 da Argentina é estimada em 6,5 milhões de hectares. Colheita de soja retomada e já alcança 55% da área cultivada aqui no Brasil. Agricultores titulados em Goiás querem ampliar a produção e investir em propriedades. Pessoal, perdão. Outro ponto de atenção, tá? Não tá aqui nas notícias de hoje, mas com certeza tá no seu hall de preocupações, né? A questão do crédito agrícola. A gente tem o restante dos recursos do Plano Safra 21-22 congelados, né? Então, o governo tende a fazer essa liberação aí nas próximas semanas com o PLN 01 para liberar esses recursos, para poder continuar subsidiando os juros e fazer esse crédito suplementar, da mesma forma que está preparando ali o Plano Safra 2022-23, que deve ter um volume considerável de recursos, deve trazer taxas de juros talvez um pouquinho mais elevadas do que a última taxa, né? As últimas taxas do Plano 21-22, porque a nossa taxa básica de juros subiu agressivamente. A gente está falando de cenários completamente distintos em relação à temporada passada, né? Para a taxa básica de juros e o caminho que a nossa taxa de juros tem que fazer aqui no Brasil. Então, hoje eu vou preparar um material especial para vocês de um webinar que eu participei na terça-feira, com o Daniel Latorraca da Creditares e com o Rogério Boeri do Ministério da Economia, que é subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais por lá. Então a gente falou muito sobre o crédito, o futuro do crédito, como isso tem que acontecer. As feiras estão acontecendo novamente, né? As feiras agropecuárias, onde há oportunidades de negócios muito atrativas. Então tenha atenção a essa questão do crédito, tá? Olhe se você vai olhar para os recursos públicos, se você vai para o setor privado, faça um planejamento.
levante detalhadamente os seus custos de produção. Há ainda muita nebulosidade sobre o plano safra 22-23, segundo o Rogério, tá? Ele não colocou panos quentes, mas ele também não trouxe nenhuma preocupação agressiva. O que ele quis dizer foi, vai ser difícil, né? Dado o atual momento financeiro do país. Nós passamos por 2 anos de pandemia, ainda estamos em pandemia, né? Embora já num outro grau de preocupação. Nós temos a questão toda da guerra, da alta dos custos de produção, que não depende só do que acontece aqui no Brasil, aliás, depende muito mais do que acontece fora daqui, né, além das nossas fronteiras. Então, tem coisas e tem muitas coisas que a gente não consegue controlar. Então, tenha atenção às notícias do crédito, a gente precisa desse volume de recursos da safra 22-23 desse restante dos recursos 21-22, inclusive para atender os agricultores que foram afetados pela estiagem, que foi histórica na última safra. Então, tudo isso é preciso que você entenda, tá? O governo não virou as costas para isso, tá? A Frente Parlamentar da Agropecuária está atuando em cima disso, o ministro Marcos Montes está em cima disso, os agricultores e as nossas associações de classe, como a CNA, estão em cima disso, né, e os ministérios da Economia e da Agricultura alinhados para fazer ali a volta dos recursos 21-22 e a liberação do 22-23. O Plano Safra, então, da próxima temporada, né, como o governo chama o PAP, o Plano Agrícola Pecuário, dessa próxima temporada está sendo construído. O cenário inflacionário global e de difícil controle também está entrando nessa lista de variáveis que vão ajudar a compor esse plano, porque há uma necessidade da gente aumentar a oferta de alimentos também para ajudar a conter a inflação. Então, tudo precisa estar amarradinho, alinhados, Ministério da Economia e da Agricultura, para que você tenha um plano acessível, taxas de juros condizentes com o seu momento, com os atuais preços dos custos de produção, enfim, tá? Então, entenda e absorva que as questões do crédito precisam ser uma prioridade de informação para você, são uma prioridade de informação para nós, e a gente está trabalhando para que você tenha as últimas e principais notícias em torno disso, para que você possa se planejar. Tá bem assim? Agora, 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou buscar mais uma vez o dólar aqui para saber quanto é que temos. R$ 4,68. Já diminuiu um pouquinho a alta, 1,3%. Chegou a subir 2% na abertura, né? A moeda americana. Além dessa notícia do crédito, vou trazer notícia também sobre o clima nos Estados Unidos, tá? E o mercado de óleos vegetais, que me chamou bastante atenção agora, essa notícia que acabou de subir aqui para nós da Agriinvest, ó. Eu gosto tanto da Agriinvest que tá no meu íntimo. Também da Indonésia. Nada a ver com a Agriinvest, tá? Indonésia, senhoras e senhores. Bom, 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, muito obrigada por todas as perguntas, pela gentileza de vocês com o meu trabalho, né? O Edclan nos mandando aqui, ó, parabéns pela live, como é bom ficar bem informado, como é bom saber, Edclan, que você se sente bem informado com o nosso Bom Dia Agronegócio, né? Ó, e ainda tem gente que diz que não come soja, né, Carla? De onde vem o óleo que consome? O pessoal da Agrofotos Maracaju. Óleo de soja, né, time do Agrofotos. Carne de frango, carne de porco, carne do que você comer, carne de peixe, carne bovina, leite, e aí por aí vai. Fora o consumo de soja em outras indústrias que não alimentícia, né? A verticalização do complexo soja é uma coisa louca hoje. Biocombustíveis, né? E por aí vai. A soja, sou suspeita para falar, né? A soja faz parte da minha formação, inclusive como cidadã, porque o papel social da soja para o desenvolvimento da sociedade brasileira é enorme e desconhecido pela população urbana, né? A interiorização de populações, a tecnologia não só do maquinário que produz a soja, do plantio às aplicações, aos tratos culturais, passando até chegar à colheita, mas eu estou falando da tecnologia embarcada numa semente de soja, para que a gente possa escalar a produtividade
produzir mais alimentos de valor agregado, alimentar mais pessoas no mundo todo, garantir o nosso abastecimento e comida com valor acessível, né? Aí, se a gente for discutir distribuição de renda, é uma outra pauta, mas pelo amor de Deus, né? Então, senhoras e senhores, se você acha que você não está comendo soja em quase tudo, tá? Qualquer coisa que você pegar, vai dar uma olhadinha ali, vai ter ali traços de soja, tá? Sinto muito, mas é isso. Obrigada pelo seu comentário, viu? Guilherme, bom dia, Carla, ótima sexta-feira. Obrigada, meu amigo, para você também, viu? Pessoal, a todos vocês que estão junto de nós aqui, obrigada pela gentileza, pelos comentários, pelas perguntas. Obrigada pela promoção aqui dos debates. É sempre bom a gente trazer luz às discussões, eu sempre falo sobre isso. Este é um canal democrático, a gente vai sempre falar do que vocês quiserem saber, né? E eu sempre reforço a qualificação da audiência desse Bom Dia Agronegócios, né? Perguntas sempre muito pertinentes, muito oportunas para os momentos que a gente está vivendo. Enfim, eu adoro, como eu sempre falo, dividir minhas manhãs com vocês, tá certo? Segunda-feira a gente volta a se encontrar. Antes disso, vamos falar sobre, para finalizar, a premiação A Melhor História de um Agricultor? Pois então, você viu que tá rolando aí no nosso site, já tem um tempo, a nossa campanha para encontrar a melhor história de um agricultor. Como é que você vai participar dessa campanha? Vai mandar um vídeo para nós de até 2 minutos, gravado na horizontal, boa qualidade de áudio e vídeo. O que é boa qualidade de áudio e vídeo? É um vídeo profissional, Carlinha? Não. Precisamos pelo menos ver a tua cara, tá? A gente está recebendo aqui vídeo na vertical, tudo escuro, não dá para ver o rosto do cidadão. Temos que ver, tá? Bota uma iluminação legal, um áudio legal e conta a tua história pra gente. Um vídeo de até 2 minutos. Quer incluir fotos? Quer fazer uma edição? Tudo bem. Ele só precisa ser 100% autoral, tá? Lá no nosso menu especiais tem uma página dedicada à premiação. Ali tem um regulamento completo. Quando você lê o regulamento e clicar no checkbox que você aceita aqueles termos, você vai ter um botãozinho assim, ó, enviar. Você vai direto para o nosso número do WhatsApp para mandar ali o seu vídeo e a sua história, tá? Autoral, na vertical, até 2 minutos, boa qualidade de áudio e vídeo. Inédito, tá? Não pode ter sido rodado em outro veículo, você não pode ter... Tem que ser inédito, tá? De todos os prêmios, o mais legal é que os 5 finalistas estarão conosco em um evento presencial que a gente está realizando aqui no Notícias Agrícolas no dia 29 de julho, tá? Com tudo pago, você e mais um acompanhante vão vir para Campinas para estar conosco no Aras, para a gente comemorar os últimos 25 anos da agricultura e discutir os próximos 25. Tá? É isso que a gente está fazendo. A gente está reunindo as maiores referências do agronegócio nesse evento dos 25 anos da agricultura e principalmente para premiar vocês, agricultores brasileiros. É isso que a gente quer fazer, tá? É claro que ali também a gente vai comemorar os 25 anos do Notícias Agrícolas, mas os 25 anos do Notícias Agrícolas só como um registro dessa história dos últimos 25 anos da agricultura brasileira e entendimento dos próximos 25. Vamos pensar juntos os próximos 25. Então você pode estar com a gente, tá certo? Os 5 finalistas que serão, inclusive, anunciados no dia 8 de julho. Você tem as suas inscrições, ó, estão abertas, aí você tem 3 meses para fazer a sua inscrição, o seu vídeo, torcer, porque no dia 8 de julho a gente vai abrir uma votação popular, tá? E aí quem tiver o maior número de votos vai levar. E os 5 finalistas estarão aqui conosco. Fora os prêmios, que incluindo os 3 primeiros lugares vão receber o curso Formação de Traders do Agronegócio, oferecido nada mais, nada menos do que pela AgriInvest Commodities. Sabe aquela capacitação que eu te falo todo dia? Você pode ganhar da AgriInvest. Primeiro, segundo e terceiro lugar já nos ofereceram esse curso completinho para você, tá? Então mande a sua história, a gente quer muito conhecer as pessoas e as histórias que estão por trás do agronegócio brasileiro, tá bom? Se informe e mande a sua história para nós, que a gente está ansioso para te conhecer. Fechado? Senhoras e senhores, bom final de semana para todos vocês. Vocês tenham um final de semana excelente. Segunda-feira a gente tá aqui de novo, tá certo? Obrigada pela audiência mais uma vez e a gente se vê segunda-feira. Até mais. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.